Queridos, graça e paz, boa tarde, bom dia, boa noite, como você se encontra? Hoje nós vamos começar a nossa 10ª semana dos nossos 21 minutos de poder e essa semana vamos estudar a lei da ligação. Olha o título: os líderes tocam o coração antes de pedir ajuda. Diz um antigo ditado: para liderar a si mesmo, use a cabeça, para liderar os outros, use o coração. Os líderes eficazes sabem que você primeiro tem de tocar o coração das pessoas antes de lhe pedir ajuda. Não só o líder que busca se comunicar precisa estabelecer ligações com as pessoas. É algo necessário para todos. Quanto mais fortes a relação e a ligação entre as pessoas, maior será a probabilidade de o subordinado querer ajudar o líder. Então, tem que tocar o coração. Alguns líderes têm dificuldades com a lei da ligação, porque acreditam que estabelecer a ligação é responsabilidade dos seguidores. Mas os líderes de sucesso sempre tomam a iniciativa. Eles dão o primeiro passo e depois se esforçam por continuar a cultivar os relacionamentos. Quando o líder consegue estabelecer essa ligação com os seus comandados, isso se revela no modo como a organização atua. Os funcionários exibem uma incrível lealdade e uma sólida ética profissional. O sonho do líder se transforma na aspiração dos subordinados. O impacto é incrível. Então hoje nós vamos estudar a lei da ligação e o personagem bíblico será Roboão. Roboão e a lei da ligação. Pensamento de liderança hoje: todos os grandes líderes têm uma coisa em comum: eles estabelecem ligações com as pessoas. Leia os textos bíblicos de 1 Reis, capítulo 11, versículo 41 a 43, capítulo 12, versículo de 1 a 33 e capítulo 14, do versículo 21 ao versículo 31. Vamos a essa lição que vai começar hoje com o personagem Roboão. Os grandes líderes aprendem que, para serem eficazes, precisam sempre colocar seus liderados em primeiro lugar. Isso especialmente verdadeiro para os novos líderes que querem ganhar a confiança e o apoio daqueles que eles lideram. Mas isso também se aplica a líderes veteranos que desejam conduzir pessoas a um novo território. A verdade é que estabelecer ligações com pessoas não é a opção de um líder. Se você não reservar tempo para estabelecer ligações com seus liderados, você não será capaz de conduzi-los eficientemente. Um líder não é verdadeiramente o líder até que estabeleça ligações com seus liderados. Vale a pena repetir essa frase. Um líder não é verdadeiramente o líder até que estabeleça ligações com seus liderados. Durante o período em que fui pastor principal da igreja Skyline em San Diego, Califórnia, eu devia ter reuniões anuais com os membros do conselho de diretores de minha denominação para responder a uma pergunta: há alguém melhor para dirigir essa igreja? Esta não é uma pergunta fácil de se responder ano após ano. E ela seria especialmente difícil para um líder que não tivesse estabelecido ligações com o seu povo. Conheço pastores que foram literalmente emboscados nessas reuniões, porque membros de sua igreja já haviam contatado o conselho anteriormente, levado reclamações, mas eu não tinha problemas nessas reuniões. Eu sentia que estava conduzindo a igreja na direção que Deus me orientava e tinha confiança de que os membros de minha igreja poderiam falar diretamente comigo sobre as reclamações que tivessem, pois eu já havia estabelecido ligações com eles. Então, é muito importante essa preocupação aqui, né? Ele pastoreava uma igreja fora do Brasil e sempre tinha essa reunião no final do ano para perguntar se tinha alguém mais capacitado para liderar a igreja aquele próximo ano. E isso aqui vale para tudo, para a empresa, para tudo. A gente tem que ter essa preocupação de estar fazendo essa ligação, porque numa hora dessa, como ele mesmo disse aqui,
a gente pode se surpreender com a resposta para uma pergunta dessa. Uma pergunta que todo líder deve responder. Roboão nunca aprendeu a lei da ligação. Sua vida é um claro exemplo de como é impossível para um líder se conectar com seus liderados enquanto busca atingir propósitos egoístas. Roboão tinha sede de poder e estava mais preocupado em desenvolver seu músculo político do que em estabelecer ligações com o seu povo. Até mesmo quando o povo prometeu que o seguiria para sempre, se ele aliviasse o fardo sobre eles. Ele recusou sua oferta e foi atrás de seus objetivos. Como resultado, ele selou seu destino como um líder ineficiente. Todo mundo conhece a história de Roboão. Roboão é o filho de Salomão que sobe ao trono, mas perde 10 tribos das 12 que o seguiam, exatamente por causa de uma atitude boba, tosca que ele toma em um determinado momento. É difícil estabelecer ligações com as pessoas enquanto você busca satisfazer seus interesses egoístas. Por natureza, estabelecer ligações com as pessoas é uma experiência de dar. Se você quer estabelecer ligações com os outros, analise sua motivação de acordo com as seguintes orientações. Primeira orientação para você estabelecer conexões com as pessoas. Preste atenção. Primeiro, vá além de si mesmo. Vá além de si mesmo. O Dr. Albert Schweitzer afirmou: se você recebeu alguma coisa a mais que os outros em saúde, talento, habilidade, sucesso, não deve considerar isso como uma coisa natural. Em gratidão pela dádiva recebida, você deve retribuir com um pouco de sacrifício de sua vida em favor da vida de outra pessoa. As pessoas que deixam de ir além de si mesmas normalmente são egoístas, inseguras ou as duas coisas ao mesmo tempo. Está claro que Roboão nunca foi além de si mesmo. Sua motivação era egoísta desde o princípio e ele foi pego no ponto mais alto de sua vida. Ele pensava que seu modo intimidador de ser produziria mais respeito, mas ele produziu apenas críticas e divisão. Para estabelecer ligações com as pessoas, é preciso manter-se altruísta e lembrar que a liderança é um privilégio. Então, o primeiro ponto é: vá além de si mesmo. Ultrapasse, ande a segunda milha, conforme nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Em segundo lugar, cresça para além de si mesmo. Mahatma Gandhi fez certa vez o seguinte comentário: a diferença entre aquilo que fazemos e aquilo que somos capazes de fazer seria suficiente para resolver a maioria dos problemas do mundo. Se Roboão tivesse aprendido com a experiência dos anciãos, ele provavelmente teria percebido quão pouco ele sabia sobre como liderar Israel. Mas ele era arrogante e não gostava que alguém lhe ensinasse alguma coisa. Ele perdeu uma grande oportunidade de crescimento e destruiu a nação. Se você quiser crescer além de si mesmo, precisa manter-se humilde e receber com alegria o ensino que lhe for dado. Esta é a única maneira de caminhar em direção ao seu potencial e de estabelecer ligações com as pessoas. Há um erro muito grande em achar que você não precisa mais aprender ou que você não tem nada a aprender com pessoas que você está liderando. Olha o que Roboão fez. Perdeu tudo por causa de uma atitude orgulhosa, soberba, uma atitude de coração altivo. Então, em primeiro lugar, vá além de si mesmo. Em segundo lugar, cresça além de si mesmo. Em terceiro lugar, dê além de si mesmo. As pessoas com baixa autoestima quase sempre estão preocupadas consigo mesmas. Por outro lado, li certa vez um estudo feito na Universidade de Michigan que revelou que as pessoas que fazem trabalho voluntário com regularidade elevam o gosto que têm pela vida e aumentam sua expectativa de vida. Roboão não tinha interesse naquilo que ele poderia dar. Ele estava mais interessado em ver o que poderia conseguir para si mesmo.
Pergunta mais urgente e persistente na vida de um líder é: o que você está fazendo pelos outros? Para causar impacto na vida das pessoas, você precisa ser um rio, não um reservatório. Então o problema de Roboão é exatamente o de achar que tudo girava em torno dele, ao passo que ele poderia com certeza dar um pouco de si, abençoar a vida de outros, mas o coração dele é um coração tipo de uma lagoa. Ele quer só para ele quer só para si. Ele não fluía como um rio. O pensamento dele não estava em o que ele poderia fazer pelos outros, mas o pensamento dele estava em o que ele poderia fazer por si mesmo, para si próprio. E aqui está um grande erro. A quarta dica, vou fazer assim para você ver, a quarta dica é: vá além de si mesmo. Há um ditado no Oriente Médio que diz: quando você era pequeno, você chorava e o mundo se alegrava. Que você possa viver uma vida de maneira que, quando morrer, o mundo chore e você se alegre. A essência de ir além de si mesmo é ter ligações com outras pessoas de um modo tão enriquecedor que você faça diferença na vida das pessoas com quem se encontra. As Escrituras registram que o único legado deixado por Roboão foram guerras. As Escrituras registram isso como algo triste, como algo danoso. Ele passou para a história como o rei que destruiu a nação de Deus, a nação que Deus havia separado. Ele recebe essa nação com 12 tribos e na primeira ação dele, ele acaba destruindo tudo. Em contraste a isso, os líderes que genuinamente tocam as vidas de seus liderados por um período grande de tempo podem causar impactos que vão além de si mesmos. Quando estabelecer ligações com as pessoas é uma prioridade contínua de sua vida. Ir além de si mesmo é quase inevitável. Você precisa ir além de si mesmo. Isso faz com que as pessoas se apeguem, se alinhem com o seu coração. A capacidade de estabelecer ligações é uma qualidade que você vê em todos os grandes líderes. Não importa o talento ou a habilidade de liderança que você tenha, é preciso aprender a estabelecer ligações eficientes com seus liderados. Não apenas para seu próprio benefício, mas para o benefício deles também. É aqui que está o X da questão. O que você está fazendo por eles, pelo seu povo, pelo povo que Deus te confiou. Faça isto e você verá seu nível de liderança aumentar consideravelmente. Faça isso de maneira adequada e as pessoas vão segui-lo a qualquer lugar que Deus te direcionar. Pergunta para reflexão hoje: quão prontamente você estabelece ligações com as pessoas? Quão prontamente você estabelece ligações com as pessoas? Nós estamos estudando 21 minutos de poder, a lei da ligação, e o personagem bíblico é Roboão. Amanhã tem mais. Guarda seu coração, porque essa semana vai ser bênção pura. Beijo no coração, Deus te abençoe, fique em paz.